Silmara, esse é o Momentum da Leitura e hoje eu vou falar de um dos meus livros preferidos do mestre dos mestres, o A Zona Morta. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No último vídeo eu expliquei que nesse mês de setembro, em homenagem ao meu autor preferido da vida, vai rolar só vídeo relacionado a essa perfeição em forma de autor. E hoje eu vim trazer a resenha de um livro que eu me apaixonei absurdamente, que é o A Zona Morta. E se você também gosta do autor, já deixa o seu like. Se você ainda não conhece, mas tem curiosidade, deixa o seu like também. E se você não gosta do King, deixa o seu like também, porque é agora que você vai gostar. E para acompanhar esses vídeos especiais do mestre querido, já se inscreve também no canal, que eu vou falar de King até morrer e eu vou morrer muito feliz. Então, A Zona Morta foi publicado em 1979, sendo a 7ª obra publicada pelo mestre, e essa daqui é a edição da editora Suma de Letras. E ele foi um dos primeiros romances do King a ficar entre os 10 romances mais vendidos do ano nos Estados Unidos. E o A Zona Morta também foi nomeado ao Locus Award, que é uma categoria de prêmios que rola uma votação anual realizada pelos próprios leitores. E aqui nós somos apresentados ao John Smith, que até então é uma criança normal, até que ele cai no gelo enquanto ele estava patinando e acaba batendo a cabeça. Daí esse acidente fez com que ele começasse a ter alguns pressentimentos sobre uma coisinha aqui, sobre outra coisinha ali, do tipo alertar o amiguinho sobre uma explosão envolvendo ácido, e aí depois o amiguinho vai lá e acaba perdendo o olho porque caiu ácido corrosivo no rosto. E também pressentimentos mais de boas, do tipo qual seria a próxima música do rádio. Coisas, menos perigosas, que não envolviam partes do corpo sendo corroídas por ácido. Aí beleza, o John cresce sem ligar muito para esses pressentimentos, aí ele vira professor e ele é um amor em forma de personagem. Ele é um cara super descontraído, engraçado, espontâneo. Ele é muito amado pelos alunos, por mim e também pela Sarah, que é a namorada dele. E eles são um casal super fofo que a gente vai lendo, vai se apaixonando, vai torcendo por eles, tudo tá indo muito bem, até que eles vão passar o dia num parque que tá rolando tipo uma feira de jogos. O John, bem espertinho, usa do pressentimento dele e ganha $500 no jogo de rolê, que é o que aparece aqui na capa. Aí beleza, nesse dia a namorada do John começou a se sentir meio mal durante, esse jogo de roleta. Ele, como fofo que é, foi cuidar dela. Aí beleza, ele volta pra casa dele. Enquanto isso, a gente tá lá lendo de boas, imaginando flores, unicórnios, arco-íris rondando o casal. E é então que nós somos atropelados por um trem desgovernado e a gente leva um balde de água fria quando ele sofre um acidente e fica em coma por quase 5 fucking anos. Lembrando que isso não é spoiler nenhum, a sinopse do livro começa justamente falando disso. Nisso, a gente conhece o Greg Stilson e na primeira cena que esse cara aparece, pra mim já virou um dos personagens mais odiáveis das histórias do King. A gente não consegue perdoar ou defender absolutamente nenhuma atitude dele. Ele é um ser desprezível, escroto em níveis absurdos e ainda ele vende bíblias e livretos sobre a conspiração judaico-comunista contra os Estados Unidos. E quando se trata desse assunto, nunca é mera coincidência. Stephen King, eu definitivamente amo você. Mas o tal do Greg sentia que ele estava destinado à grandeza e para ele isso significava se tornar presidente dos Estados Unidos. Aí beleza, quando John acorda do coma, ele continua tendo aqueles pressentimentos, mas agora eles estão num nível bem acima, bem mais detalhados, e agora quando ele toca nas pessoas, ele vê nitidamente um fato que pode estar relacionado ao passado, ao presente ou ao futuro. Então, por exemplo, ele toca na pessoa e vê um parente dela, que essa pessoa achava que estava morta, mas na verdade ela não está, e ainda consegue ver em qual local esse parente da pessoa vive atualmente. Ou então ele pode ver quando a casa da pessoa, por exemplo, está pegando fogo nesse exato momento, ou ele consegue ver no passado detalhes da lua de mel da pessoa e até prováveis acidentes que vão acontecer no futuro. Todas essas visões
visões, obviamente, chama a atenção da imprensa, que quer a notícia para ontem para saber se ele estava falando a verdade ou se ele era uma farsa. E se ele está falando a verdade, como era possível que um fenômeno desse acontecesse? E é aí que entra a explicação absurda e sensacional do Dr. Weizsäcker, ou algo do tipo, que era o médico que acompanhava o caso do John. E aí ele explica que no cérebro existe uma área chamada zona morta, que é onde ficam as lembranças antigas e é onde o John sofreu uma lesão. E daí, como forma do próprio sistema neurológico tentar equilibrar essa parte que foi lesionada, outra minúscula parte do cérebro teria sido despertada. E é uma seção do cérebro dentro do lóbulo parietal. E as respostas elétricas dessa parte do cérebro estão um pouco diferente do que deveria ser. E é o que causa essas visões. E o motivo dele ter essas visões através do tato, quando ele toca nas pessoas, é que o lóbulo parietal justamente está relacionado com o tato. E mais uma vez o King dando uma verdadeira aula de ciência para embasar sua história, que é uma das coisas que eu mais amo nas leituras dele, que é a pesquisa que ele faz, para não simplesmente jogar uma informação sem nenhum aprofundamento científico, ou mesmo jogar uma explicação completamente viajada na maionese. E se tratando de ficção científica, o King manja muito. E novamente o King faz uma crítica ao fanatismo religioso, retratando a mãe do Johnny como uma mulher completamente inconsequente. E ela acaba justificando todos esses acontecimentos com: o John sofreu um acidente e ficou em coma porque o pai dele não ia para a igreja, porque o pai dele fumou um cigarro, porque o pai dele bebeu uma cerveja, porque falou um palavrão. E aí ela também ficava comprando alguns artigos, tipo um frasco com água retirada diretamente da fonte de Lourdes e que com certeza iria acordar o Johnny do coma por apenas $110 e mais o frete. E cada vez mais a sanidade mental da mãe dele ia piorando, mas ainda bem que ela tinha um marido que é o pai do Johnny e que pra mim ele merecia o troféu santo do livro por toda a paciência que ele tinha com a mulher que ia ficando cada vez mais surtada. Aí beleza, depois de um tempo que o Johnny acorda do coma, ele acaba envolvido num caso de polícia em que ele tenta ajudar o xerife de Castle Rock, porque tem um estuprador pedófilo na região assassinando mulheres e crianças. O Johnny fica bem abalado com esse caso, mas ele tenta ajudar mesmo assim. E daí a gente vai pro ponto central da história, que é quando o Johnny, num evento X lá, ele aperta a mão do Greg Stilson, aquele cara escroto lá que queria ser presidente dos Estados Unidos. Só que o Johnny vê que aquele rolê vai dar muito ruim com aquele cara no poder. E aí a história começa a abordar mais questões políticas, foi aí que eu amei ainda mais. E o Johnny, coitado, com aquela bomba na mão, pensando o que ele poderia fazer para evitar que aquilo que ele tinha visto, aquele desastre acontecesse. E aqui uma menção honrosa pro discurso desse político em questão. Tudo pro Greg era: fora vagabundos, se declarava contra as guerras, mas em várias ocasiões ele voltava atrás e era favorável a elas. Ele tinha uma formação política toda errada, queria penas mais duras para usuários de drogas, queria cortar os serviços sociais. Ele tinha o apoio da maior parte do país, que estava se inclinando ao conservadorismo, e o Greg não tinha partido. Ele acabou fundando o seu próprio. Isso tudo não me é estranho. E aqui, novamente, o King dá um show de crítica social e política, assim como ele fez com muita maestria em A Dança da Morte, que é o meu livro preferido dele até então, tem resenha que eu vou deixar aqui nos cards. E o A Zona Morta é isso, é uma ficção científica extremamente emocionante, que retrata sentimentalismo associado, com pessoas empáticas e que ao mesmo tempo quebra qualquer tipo de falso moralismo. O final é de arrepiar, eu achei incrível e independente de ser previsível ou não, eu achei perfeito. Então, A Zona Morta se tornou meu segundo livro preferido do mestre, depois, do grandioso A Dança da Morte. E esse livro, gente, eu recomendo de olhos fechados para quem quer começar
começar a ler King, porque ele não é um calhamaço. Ele tem aí quase 500 páginas, mas a leitura é super fluida. E nesse livro, King reúne várias das críticas que ele já costuma fazer com uma certa frequência. A temática ela é extremamente rica em detalhes, como só Stephen King consegue fazer. E também é uma leitura sem nenhum elemento de terror. Então, para quem quer ler King por curiosidade, mas tem medo por causa desse rótulo que ele carrega de o mestre do horror, pode ler sem medo de ser feliz. Já quem não gosta muito da temática política, pode ser que sinta algumas partes da leitura um pouco mais arrastadas, porque aqui ele destaca, bastante desse tema. Mas quem se interessa por essa crítica com certeza vai se esbaldar e vai terminar muito satisfeito com essa leitura. E aquilo, se você não se interessa por política, quem sabe você não passa a se interessar por causa do Stephen King. Se você também já leu A Zona Morta, me conta também se a sua experiência foi meio parecida com a minha e me conta também se eu consegui te deixar curioso para conhecer essa história incrível. Não se esqueçam de deixar aquela curtida para me ajudar. Aqui embaixo eu vou deixar os links das minhas redes sociais e o link da minha wishlist. Se uma alma de bom coração quiser mandar um livrinho para cá, eu vou ficar muito, muito, muito feliz. Para você que assistiu até agora, o meu muito obrigada. E não se esquece de se inscrever, porque no próximo vídeo tem muito mais King por aqui. Uma excelente leitura para todos, um beijo e tchau!